E para você, o mercado de trabalho tem sido local de oportunidades ou de pesadelos? Fugindo um pouco da nossa rotina, esse vídeo foi preparado para mostrar um pouco de realidades distintas. Afinal, o mundo corporativo pode ser uma grande chance para uns e, ao mesmo tempo, uma grande decepção para outros. Reflita com atenção aos relatos abordados aqui e esteja preparado. A doença muitas vezes pode ser algo que afasta os nossos sonhos no mercado de trabalho. É o que vai nos contar hoje Suelen. Ela é uma mulher portadora de esclerose múltipla e teve muitos dos seus sonhos profissionais transformados depois do diagnóstico dessa doença. Suelen, seja bem-vinda. Muito obrigada, por ter aceitado o convite. Eu gostaria de começar entendendo como foi para você descobrir o diagnóstico da esclerose depois de tantos sonhos, de tantos planos para o seu futuro profissional. Eu que agradeço pelo convite e te rever também. O diagnóstico foi meu primeiro surto, foi através dos olhos. Nessa época eu dirigia, quando eu comecei a fazer a faculdade. E eu fui procurar um médico específico, né? E foi aí que, através de uma ressonância, que foi decretada a esclerose múltipla. Eu passei por 3 neurologistas na época. Eu tinha 18 anos, 19 anos mais ou menos. E eles falaram que eu não tinha nada, que o diagnóstico de esclerose múltipla ainda não estava tão, os estudos, né, não estava tão transparente como é hoje. Você é uma pessoa que viveu um certo tempo da sua vida sem a doença. Sim. Então teve a oportunidade de fazer entrevistas, Sim. de conhecer pessoas, de trabalhar até mesmo antes da doença. E depois que você foi diagnosticada, o que você percebeu que virou essa chavinha, né? Das pessoas te olharem de maneira diferente, das entrevistas serem de forma diferente, enfim. Qual foi o tipo de preconceito que você mais presenciou por causa dessa doença? Então, quando eu comecei a voltar para a área de trabalho, foi numa escola, que eu até estudei nessa escola. Aí, como eu fiquei muito tempo estudando nessa escola, no ensino infantil e fundamental, me deram oportunidade. Falei, eu não quero mais arquitetura na minha vida. Eu vou dar aula para criança. Eu não vou conseguir agora montar uma escolinha, então eu vou ver como que é. E era muito fofo, porque eu tremia demais. Tremia muito, muito, muito. E as crianças falaram, nossa, você está com frio. Eles chamavam de tia, né? Ensino infantil. Aí, falou, nossa, por que você tem tanto frio? Aí, para dar uma quebrada nisso, o que eu falava para as crianças? Falei, sabe o que é? Eu não estou com frio, eu estou emocionada de estar aqui dando uma aula para vocês. Aí, nisso, eu vi o carinho que eles tinham comigo e eles que cuidavam de mim. Às vezes, com esses surtos de escrever numa lousa, eu tremia também. Aí vinha uma aluna super inteligente e tal. Aí eu falei, deixa eu que escrevo para você. Porque você está muito ansiosa, está muito feliz, então eu vou escrever para você. Aí o que aconteceu? Eu tive preconceito. Não das crianças, mas sim dos pais. E também da instituição. Eu nem passei Quando você entra, você tem 3 meses, né? E que eu não vê a palavra agora. Experiência. Experiência, exatamente. E com 2 meses já me tiraram. Eu fiquei chocada. Falei, não é possível. Eu não sou arquiteta. Eu não sei dar aula para criança. O que eu vou fazer da minha vida? Aí veio a depressão toda. Aí você vê que você é um cocô. O mercado mudou bastante. Sim. Desde 2006, quando você descobriu o diagnóstico, até hoje. É claro que a gente tem, digamos que, projetos de inclusão, a gente tem, enfim, né, muitos sonhos também para incluir cada vez mais a diversidade. Sim. Porém, ainda não é como um todo, né? A gente ainda está caminhando com relação a isso.
E você, sabendo sobre isso, hoje você procura, por exemplo, emprego para cotas, né, para PCDs, ou você gostaria de uma vaga sem esse rótulo e você acredita que qual seria a área adequada para você nesse momento? Olha, Má, eu procurei, sim, a cota de PCD. Eu conversei com pessoas que trabalham nessa área de RH, né? Falei, eu posso trabalhar? Aí falam que tem um monte. Tem. Mas eu acho muito bonito as pessoas que trabalham no mercado, na farmácia, ajudando, né? E no escritório eu não vi. Não sei se é porque eu parei esse tempo, que eu fiquei dedicada só aqui, que é a esclerose múltipla. Como que eu faço? Vou falar da minha vida para as pessoas, porque eu sentia falta disso. De uma pessoa portadora também falar sobre, né? Aí, eu gostaria, sim, de entrar no mercado de trabalho, com carteira assinada, tudo, mas só que hoje, agora, eu já estou vendo uma outra coisa. Para eu trabalhar por mim. Justamente por conta dessa dificuldade com relação ao mercado. Se você pudesse encorajar outras pessoas, se você pudesse deixar um recado, uma mensagem para pessoas que, assim como você, encontram essa dificuldade no mercado de trabalho, qual seria a mensagem que você deixaria para elas? Qual seria o tipo de motivação que você deixaria para que elas, de fato, não desistissem de procurar emprego, não desistissem de si, né? Como você disse, muitas vezes você pensou em desistir e agora você tem outro pensamento. Qual é o recado que você deixaria para essas pessoas? O recado que eu te dou, primeiro, cuida de você. Se você foi capaz de cuidar de uma enfermidade, sendo ela qual for, no meu caso é um neurônio, que eu tive que motivar, fazer ele trabalhar. O que eu falava muito, poxa, eu não sou mãe, né? Não sou mãe, eu sou mãe de cachorro, para não falar que eu não sou mãe, eu sou mãe de cachorro. Aí eu vi o quê? Que eu posso fazer as minhas coisas, sim. Eu não conseguia chegar perto do fogo. Hoje eu faço comida. Então você pode fazer um brigadeiro, você pode fazer um arroz e feijão, você pode fazer o que você quiser. Já é um trabalho. Uma dona de casa é um trabalho. Porque eu não sou a Sueli de antes. E a de agora está muito melhor. Muito, muito melhor. Eu tenho certeza que você, e se tem alguma enfermidade, você vai ser muito melhor do que o seu passado. Pode ter certeza disso. Minha mãe começou a ver uns comportamentos diferentes meu quando eu tinha 2 anos de idade, depois da separação dela e do meu pai. Aí, quando minha mãe começou a me levar para um psiquiatra. Aí, quando eu estava no psiquiatra, foi diagnosticado que eu tinha síndrome de Asperger. É um síndrome de alto rendimento, que eu, por exemplo, eu não consigo ter contato visual muito com as pessoas. E foi passando o tempo, minha mãe aí fui começando a ver uns comportamentos diferentes meu, só que aí eu fui crescendo, né? Fui melhorando, fui evoluindo. E minha mãe, como fala, aí minha mãe me levou para vários psiquiatras, outros psiquiatras, e confirmaram mesmo que eu tinha. E foi isso. E continuando sobre o seu diagnóstico, hoje a gente utiliza a nomenclatura de pessoa com necessidades especiais ou pessoa com deficiência quando a gente vai contratar um funcionário. Então a gente usa a abreviação de PNE ou PCD. Para você, esse rótulo é algo que te representa? É algo que você se sente encaixado? Ou você acredita que é uma coisa errônea, né, que a gente está usando de maneira inadequada, de alguma forma? Então, o começo eu sempre não gostava muito de ser chamado tipo, por conta do autismo que eu tinha. Mas hoje eu não vejo problema nenhum, eu posso me considerar muito uma pessoa que tem síndrome de Asperger, que é o autismo,
mas eu me vejo como qualquer outro ser humano. Eu me vejo uma pessoa normal, uma pessoa saudável, feliz. Você falou pra mim, né, que é o seu primeiro emprego, certo? Você tá com 22 anos. Isso mesmo. Ok. Quando você começou a buscar por trabalho, qual era a sua expectativa com relação a isso e quais foram as dificuldades que você encontrou na sua busca por emprego? Eu tive muita dificuldade por conta da minha área. Eu estava buscando área de assistente administrativo, assistente almoxerifado, essas áreas mais administrativas. E eu faço TI, né, Sistema de Informação. E eu estava muito com dificuldade com isso por conta que eu acho que o pessoal achava que eu estava mais para a área de TI. Eu fiz estágio, né, durante 6 meses na VGLTS Software, que é uma empresa de tecnologia. E depois disso eu estava tentando buscar meu emprego para passar na carteira de trabalho, né, meu primeiro emprego. Se você pudesse deixar um recado para as empresas, uma dica de como tratar, de como recrutar, né, desde a entrevista, desde o anúncio, você deixaria que tipo de dica, que tipo de mensagem? Você acha que você teve alguma coisa nessa trajetória pela busca de emprego que você faria diferente se você estivesse no lugar da empresa? Sim, eu mudaria sim, porque vários feedback me deram, né, na época que eu busquei entrevista, por exemplo. Uma foi por conta da minha falta de mudar o horário da faculdade, por exemplo. Eu não queria aí me sentir vir minha insegurança. Como eu disse, quando você for fazer uma entrevista de emprego, vai totalmente seguro, tranquilo. É muito nervosismo, né? Que eu sinto também, nervosismo é normal. O meio ambiente hoje também não é algo muito lembrado no mercado de trabalho. É o que a gente vai conhecer mais de perto com a Thaís. Ela é aluna da FMU e também é membro do Núcleo de Estudos do Meio Ambiente. Thaís, muito obrigada por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda. Obrigada, Nayara. Para começar, eu queria entender de você qual é a sua relação com o meio ambiente, né? A gente estava conversando que o meio ambiente, de fato, é algo que a gente esquece, né? A gente vai lá, pega o nosso copinho de água descartável, pega a água, joga no lixo, depois vai lá, pega outro para o café, ou as impressões também que a gente imprime para fazer teste, depois a gente imprime de novo, joga no lixo. Qual é a sua relação hoje com o meio ambiente? Então, minha relação com o meio ambiente começou a mudar quando a gente resgatou minha cachorrinha, né? E foi um choque saber a história dela, que ela foi abandonada, aí minha irmã começou a ver ela, que foi perto do trabalho da minha irmã, e trouxe ela para casa. Nisso eu já tive um clique de começar a me tornar vegetariana, né? Eu comecei a olhar a natureza através dos animais, né? Comecei a ver muito nos olhinhos dela os animais que são abatidos, né? Comecei a ter essa impressão. Eu falei, não, tem que fazer alguma coisa para mudar tudo isso. E aí eu me tornei vegetariana, fiz a transição para o veganismo, né? Hoje já sou vegana. E eu comecei a perceber, não, tem coisas a mais além, não é só a alimentação, né? Todo esse descarte, muita coisa que a gente compra que vem com embalagens inúteis, né? Que a gente acaba descartando à toa. Muito lixo, comecei a andar na rua, comecei a reparar muito lixo, né? Porque comecei a passear com a cachorrinha, né? Comecei a reparar que as pessoas estão degradando, né? Assim, o espaço que elas convivem, né? E isso daí que foi mexendo comigo, né? Então, fui me interessando mais, fui pesquisando mais sobre, seguindo grupos, né, voltados ao meio ambiente, veganismo. E isso me deu despertar, até eu entrar na faculdade e conhecer o NEMA. E falando sobre essa sua relação agora, e como que você acredita, né? O porquê que você acredita que a gente ainda esquece tanto o meio ambiente? A gente está falando de diversidade como um todo, né, no mercado de trabalho. Então, assim como pessoas PCDs ou mulheres, a gente vive algumas exclusões e o meio ambiente também está vivendo essa exclusão. Por que você acredita que isso ainda está ocorrendo? Pelo velho pensamento, né, os velhos paradigmas das pessoas, que elas não param para ver que a gente está numa situação já assim urgente para mudar o nosso pensamento, a nossa consciência em relação ao meio ambiente, ao lixo que a gente produz, né, a tudo que a gente consome. A gente tem que ter esse olhar, esse cuidado para ver da onde está vindo os produtos que a gente consome, né? E eu acho que as pessoas acabam deixando o meio ambiente de lado por falta de informação, né, pelos costumes, que é difícil mudar. E acho que não tem tanta gente querendo ir atrás da informação, né? Então isso teria que
ser trazido pela mídia aberta, né, para as pessoas começarem a desenvolver uma consciência mais humanizada, né, em relação ao meio ambiente. Então, eu acho que são os velhos paradigmas que ainda deixam estagnado esse velho pensamento e as pessoas não mudarem logo. E para você, qual seria a maneira mais adequada de incluir a sustentabilidade, de incluir o meio ambiente no mercado de trabalho, por exemplo, na busca por um emprego, né? Eu sei que a gente está no século XXI, que agora a gente tem toda essa transformação do físico para o digital, mas muitas pessoas ainda imprimem currículo, vão até o local para, de repente, mostrar a imagem, né? Passar essa seriedade, enfim. Quais são as dicas que você deixa para incluir essa sustentabilidade e essa luta em favor do meio ambiente na busca por emprego? Na busca por emprego, as pessoas têm que começar a olhar mais para o digital, né? Quando você chega numa empresa, você pode pedir um contato por e-mail, pode levar a foto do currículo, pode digitalizar pelo scanner, né? Então, tentar olhar isso mais digitalmente. Tem o LinkedIn também, uma boa ferramenta de busca de emprego. Eu acho que hoje em dia não tem muita necessidade de sair com papel, né? Porque papel é um gasto, né? Então, na busca por emprego, as pessoas têm que pensar mais nesse lado digital, que é o que está dando mais certo hoje em dia, né? Porque quando você leva o currículo numa empresa, em papel, se a pessoa se interessar, ela vai ler, tal, te chama, mas depois o papel vai para o lixo. Então, acho que mudar essa conscientização, né? Você é uma pessoa diferente, né? Por ser vegana, por lutar em favor do meio ambiente. A gente nota que, de repente, você acaba sendo excluída de algum grupo, porque ela vem a chata do meio ambiente, nossa, ela vem falar de novo sobre os animais, enfim. Dentro do mercado, aliás, né? Saindo do mercado, vindo para a empresa, como você se sente com relação a isso? Você já percebeu que houve alguns burburinhos por conta da sua chegada? Alguém mudou de assunto? Ou você se sentiu afastada de algum grupo por conta disso? Já, muitas vezes. Quando a gente fala que é vegana, é pior do que falar que é assassino. Porque o pessoal olha, mas nem uma carninha? Não sente vontade, né? Então, eu não sei o que as pessoas pensam. Bom, eu posso falar pela minha experiência antes de ser vegana, que eu também achava que muitos veganos queriam doutrinar, né? No começo eu fui uma vegana chata, radical, queria doutrinar todo mundo. Então, acho que as pessoas têm essa visão, né? Só que também tem gente que quer fazer brincadeira sem graça, né? Então, já começa, por mais que a gente fique quieto e fale que é vegano ou que está preocupado com o meio ambiente, ver copinho descartável já olha com horror, como se fosse pior do que encontrar uma barata, né? Hoje em dia, para mim, copinho descartável é tipo um filme de terror. E aí as pessoas criam uma confusão na cabeça delas, mas ao mesmo tempo eu vejo que essa confusão é boa, porque a tendência do ser humano é rejeitar, né? Aquilo que ele não conhece. Então, de primeira, rejeita, como eu fiz isso quando eu não era vegana, mas depois você vai se acostumando com a ideia e você vai vendo, fulano falou de veganismo ali, o outro falou de veganismo ali, o outro está preocupado com o meio ambiente, não vamos mais usar tanta sacola, vamos mudar esse... Aí você vai despertando um sentimento dentro de você, uma consciência para mudar. Thaís, se você pudesse encorajar hoje empresas ou pessoas a olharem com seus olhos para o meio ambiente, a entenderem sobre esse respeito que a gente precisa, né, ter, que a gente precisa adotar e incluir o meio ambiente no nosso dia a dia, não só no pessoal, não só no dia do meio ambiente, né, mas todos os dias e principalmente no mercado de trabalho, no ambiente de trabalho. Qual seria o recado que você deixaria para encorajar essas pessoas? Olha, toda mudança é difícil se a gente não tiver a mente aberta, né? Mas eu acho que pequenas mudanças, elas se fazem necessárias e com o tempo as pessoas acabam acostumando com elas, né? Estamos no século XXI e ainda assim nós, mulheres, enfrentamos muitas dificuldades, muitos preconceitos, tanto na área profissional quanto fora dela. Para tratar sobre esse assunto, nós temos hoje a professora Cristiane. Ela é participante do Núcleo de Práticas Jurídicas e vai contar um pouquinho da sua vivência para a gente. Professora, muito obrigada por ter aceitado o convite, obrigada por vir. Seja bem-vinda. Para começar, eu gostaria que você explicasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, né, desde o início até hoje, o que você enfrentou de preconceito, como foi ser uma mulher no mercado de trabalho.
Muito obrigada, Nayara. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É sempre muito importante falar sobre esse tema. Eu, como mulher, como profissional, enfrentei, acredito que 100% das mulheres enfrentam, que é a dificuldade de ter um trabalho, de ser profissional, de ter uma família. Muitas de nós somos mães, muitas de nós temos marido, temos casas, então isso é muitas vezes um entrave. Com esses 20 anos de trajetória, você acredita que houve algum tipo de evolução no mercado, não só para você, mas assim, observando de perto as mulheres que ainda batalham com essa tripla trajetória, né, com essa vida cheia de outros afazeres. Você encontra alguma evolução ou você acha que mesmo com o passar de tantos anos, a gente ainda está no mesmo cenário? Olha, existe evolução, a gente não pode negar. Existe evolução, alguns direitos foram conquistados, mas estamos, como eu disse anteriormente, a passos lentos. Precisamos desenvolver mais ideias e igualdade dentro do ambiente de trabalho. Igualdade de oportunidade, igualdade de condições melhores no ambiente de trabalho. Então, embora exista, sim, muitas leis que protegem a mulher, que traz aí para ela uma proteção maior, ainda está muito distante da realidade. Considerando que a grande maioria das mulheres trabalham fora hoje, e muitas delas assumem um papel não só de mães, mas também de pais, né? São sozinhas, são mães solo, como dizem por aí. Então, é importante uma evolução maior. Quais são as maiores dificuldades que você imagina que uma mulher enfrenta ao ser contratada? Então, a gente tem lá vários requisitos para preencher e raramente a gente se encaixa nos requisitos tanto quanto um homem, por exemplo. Quais são essas dificuldades que você enxerga? Olha, um dos grandes problemas que eu percebo, eu sou advogada trabalhista e previdenciária. É a minha área, são as minhas áreas principais de atuação. Uma das grandes dificuldades que a gente percebe é a mulher em período fértil, né? Mulheres com entre 30, 29 até os 45 anos, que pode ser mãe, ou aquela mulher que é nova, que vai se casar. Então, ela pode atender todos os requisitos científicos, requisitos de questões até de formação acadêmica, mas se você tiver um homem nas mesmas situações, ou um pouquinho menos até na formação acadêmica em relação à mulher, a essa candidata, certamente em muitas empresas será preferível. E aí eu conto uma coisa engraçada, porque o meu marido, que é uma pessoa bastante aberta e tudo mais, a um determinado dia da semana teve um funcionário dele que não foi, porque foi participar de uma reunião de escola. E aí ele veio para casa muito indignado, porque tinha umas coisas para fazer e tal. E ele falou, ué, mas cadê a mãe? Eu quase subi no pescoço dele. Eu falei, mas espera aí, o filho é do pai e da mãe. Nossa, que legal. Então ele chegou mais tarde, ou ele saiu mais cedo, eu não lembro exatamente, porque ele participou de uma reunião da escola. Então, mesmo que a mulher ela atenda todos os requisitos daquela vaga, por ser mulher, e dependendo da idade em que ela esteja, ela acaba sendo descartada. Se estivesse ao seu alcance mudar algumas leis que protegem ou criar novas leis que protegem a mulher em favor da mulher, qual seria a sua postura com relação a isso? Eu criaria mais leis de incentivo à contratação de mulheres, especialmente na idade fértil, especialmente. E mais leis de incentivo a contratações de mulheres com filhos menores. Nós tivemos um exemplo, eu não vou me lembrar o nome, me recordar, mas tivemos um exemplo o ano passado, ou retrasado, com essa pandemia eu estou um pouco assim, perdida, em que um escritório de advocacia
contratava apenas mulheres, abria um processo seletivo para mulheres com filhos menores de 6 anos. E, inclusive, com horário diferenciado. O que é preciso entender é que o ambiente de trabalho, ele é um ambiente de continuidade do nosso ser. Nós passamos grande parte da nossa vida no nosso ambiente de trabalho. Então, esse respeito é muito importante. Eu criaria leis de incentivo para esse tipo de contratação. Ou de mulheres mais velhas, porque eu estou aqui falando só da maternidade, mas também existe a situação de mulheres mais velhas para o mercado de trabalho, que é vista diferente de um homem com a mesma idade. Então, se você pegar um meu marido, por exemplo, que tem 2 anos a mais do que eu certamente, se tivesse dentro da profissão, ele é engenheiro, eu seria considerada uma pessoa descartada e ele não. Então, se você estivesse hoje numa posição de encorajar as mulheres no mercado de trabalho, qual seria a mensagem que você deixaria para elas? Eu falaria como falo para minha filha mais velha. Tenho uma filha de 20 e uma de 10. Nunca perder o foco. Isso é muito importante. Nós vamos encontrar na vida, e como mulheres, muitas dificuldades, que muitas vezes parecem intransponíveis, nos parecem intransponíveis, mas nunca perder este foco. Tem que dinamitar uma pedra, dinamite a pedra, mas nunca perca quem é você, o que você quer, para que você veio, e sempre se preparando para um mercado de trabalho realmente bastante competitivo e que exige de você, como mulher, muito mais do que exige de um homem. Isso é uma verdade também, infelizmente. Então, esse preparo, essa perseverança é muito importante. E nunca deixar que ninguém te diminua, sempre fazer valer os seus direitos com a docilidade que nós temos como mulher. Então, tanto eu como você precisamos dessa consciência. A gente não precisa ser embrutecida para poder discutir os nossos direitos. E ainda que seja insistente, ainda que você perceba que aquilo não está resolvendo, um dia resolve. Pode demorar anos, pode demorar décadas. Pode ser que você não aproveite isso, mas certamente as gerações que virão vão aproveitar. Eu aceito a diferença. E você? Eu aceito a diferença. E você? Eu aceito a diferença. E você? Claro que, diante ao que vimos aqui, o nosso debate ainda está longe de ter um fim. Contamos com a sua participação em nossa roda de conversa com grandes convidados. Esperamos continuar agindo para transformar a atual realidade quanto às diversidades presentes em nosso círculo social.